Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores e mais famosos romances de Machado de Assis, sobre o Quincas Borba. Gente, o Quincas Borba foi publicado exatamente 10 anos depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Memórias Póstumas foi publicado em 1881. Já o Quincas Borba em 1891, depois aí de ter saído em folhetim. Como as pessoas em geral já conhecem o Memórias Póstumas, ficam se perguntando se o Quincas Borba é continuação ou não. Na verdade, não é continuação, mas o Quincas Borba que aparece aqui é o mesmo personagem que tinha aparecido lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro é narrado em terceira pessoa e a história se passa na segunda metade do século XIX. Vamos entender então tudo o que acontece aqui dentro? A história começa então com Pedro Rubião de Alvarenga, o Rubião, o nosso protagonista do livro, olhando pela janela de sua casa em Botafogo, se lembrando do passado. Há um ano, exatamente há um ano, ele era um mero professor primário, sem futuro algum, e agora ele estava ali todo poderoso no Rio de Janeiro. Agora ele era um capitalista. Ele tinha imaginado obter algum tipo de vantagem com o casamento da sua irmã Piedade e de seu amigo Quincas Borba. Mas os dois morreram, não se casaram e agora Rubião estava ali, herdeiro de toda a fortuna do Quincas Borba. E ele acha que realmente foi melhor assim, porque se eles tivessem se casado, poderiam ter gerado herdeiros. Ali onde Rubião estava, o cachorro Quincas Borba, isso mesmo. O Quincas Borba tinha um cachorro que era chamado de Quincas Borba. Depois vocês vão entender isso melhor. O cão Quincas Borba estava impaciente. Rubião tinha que soltá-lo. Bom, Rubião se lembra novamente do passado, se lembra da primeira vez em que conheceu Sofia e Palha, se lembra da primeira vez que viu, na verdade, Sofia e Palha. Eles se encontraram na estação de Vassouras, quando o Rubião estava saindo de Minas e indo para o Rio de Janeiro. E Sofia era uma mulher magnífica, linda, maravilhosa, tudo de bom. O narrador convida o leitor, o narrador nos convida para voltar no tempo, num momento em que Rubião estava na cabeceira do Quincas Borba. E o Quincas Borba nada mais era que um doente e o Rubião cuidava dele. O próprio narrador, gente, esclarece que se trata do mesmo Quincas Borba apresentado no Memórias Póstumas. Aquele mendigo, depois herdeiro e filósofo. E inventor de uma filosofia. Na cidade de Barbacena, que era onde Rubião e também o Quincas Borba estavam, o Quincas se apaixonou por uma mulher chamada Maria da Piedade, que era exatamente a irmã de Rubião. O Rubião fez de tudo para os dois casarem, mas não adiantou. A Maria da Piedade morreu. O Rubião, que era o único amigo do Quincas, ficou cuidando dele, como se fosse um enfermeiro. Muitas vezes era até zoado por isso, mas cuidou realmente muito bem cuidado do Quincas Borba. E, como eu tinha dito que ia ser explicado, o Quincas Borba deu o nome de Quincas Borba para o seu cachorro, pensando que seria imortalizado no cão. Bom, muita doideira, vocês já devem saber, pelo que ouviram falar da obra, que o Quincas Borba ficou louco. Além de louco, o Quincas Borba tinha criado uma filosofia. A filosofia do humanitismo, ou humanitas, ou borbismo, tanto faz. Todos os nomes são aceitos. Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso já tinha aparecido. Só que como o Brás era assim inteligente, foi explicado de modo meio elaborado. Agora, como está diante do Rubião, que digamos não é tão inteligente, o Quincas vai usar palavras mais fáceis para explicar essa teoria e a gente vai conhecer a famosa frase, o vencedor das batatas. Então, o que o Quincas diz para o Rubião para explicar essa teoria? Ele deveria imaginar duas tribos que vivem no meio das montanhas. Entre essas tribos há um campo de batatas.
Se essas tribos forem pacíficas, se elas forem amigas e dividirem as batatas, ambas morrerão de fome. Então, o que elas precisam fazer? Lutar. A tribo vencedora ficaria com o campo de batatas e com tudo que sobrou da outra tribo e conseguiria atravessar as montanhas em busca de mais alimento. Então, a guerra seria benéfica. A guerra salvaria vidas. Nós temos, então, ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. O que nós temos aqui, gente, nada mais é que seleção natural. A tribo vencedora sobreviveria. Os mais fortes, os que melhor se adaptam, sobrevivem. O Quincas, então, que não estava nada bem na cabeça, diz para o Rubião que precisa ir para o rio visitar um amigo. Só que antes chama o tabelião para registrar ali seu testamento. O Quincas também faz um pedido para o Rubião: enquanto eu estiver fora, cuide muito bem do meu cachorro. O médico do Quincas Borba se impressiona com essa viagem. Como que ele poderia viajar naquele estado? Ele iria morrer. E pede para ler qualquer carta que o Quincas mandar que não seja confidencial. 7 semanas depois, chega a Barbacena uma carta, gente, uma carta do Quincas Borba. E ele se diz Santo Agostinho. Fala pro Rubião que ele descobriu que ele é o Santo Agostinho, mas não é pro Rubião contar pra ninguém. Gente, o Quincas Borba tá completamente doido. O que o Rubião pensa? Se ele mostrar essa carta pra alguém, perceberiam que o Quincas Borba estava louco, e caso o Quincas tivesse deixado alguma coisinha de herança para o Rubião, isso podia ser interditado. Então era melhor não mostrar a carta para ninguém, nem para o médico quando ele pergunta se chegou alguma coisa. Foi no começo da semana seguinte que o Rubião leu nos jornais da corte sobre a morte do Quincas Borba e depois também recebeu uma carta do Brás Cubas contando sobre a morte do amigo. Rubião decide então, já que o amigo morreu, se desfazer do cachorro do Quincas, o Quincas Borba, e o manda para a comadre Angélica, que adorava animais. Só que, gente, quando o testamento é aberto, o Rubião herda tudo, só que com uma condição, que ele cuide do cachorro Quincas Borba, senão ele perderia tudo. Aí, quando ele percebe que o cachorro não estava mais com ele, que ele tinha dado, na verdade, para a comadre Angélica, fica desesperado e vai atrás do animal. Havia, inclusive, algumas exigências no testamento sobre o que deveria ser feito quando o cachorro morresse. O fato é que o Rubião vai até a casa da comadre Angélica e encontra o cachorro lá, todo triste, abatido, que quando vê fica super feliz. E aí Rubião, então, a partir de então, não vai mais se separar do cachorro, vai cuidar dele da melhor maneira possível. Afinal de contas, era muito dinheiro que o Quincas Borba tinha, gente. Muito mesmo, propriedades e etc. Resolvidas as coisas do testamento, Rubião toma uma decisão. Ele vai para o Rio de Janeiro. E no trem, na estação de Vassouras, indo para o Rio, é que ele conhece o casal Sofinha e Palha, que, assim, estarão presentes no livro inteiro, são protagonistas também. Cristiano de Almeida e Palha tem 32 anos e a Sofia tem entre 27 e 28. Ela é linda. O Palha, vocês vão ver aqui na obra, que é um grande oportunista, que vai tentar de todas as maneiras lucrar em cima do Rubião. A Sofia é uma mulher super vaidosa, que adora que os homens fiquem admirando. Ela ama ser admirada. O Palha, por sua vez, também gosta que a mulher seja admirada, para que todos vejam que aquela mulher pertence a ele. É o Palha que puxa a conversa com o Rubião. E o Rubião, gente, todo ingênuo, conta que herdou uma grande herança, que estava indo para o Rio de Janeiro e tal. Ou seja, como você vai ficar falando que você está cheio da grana para um desconhecido? Só o ingênuo do Rubião para fazer uma coisa dessas. Quando chegam ao Rio e já estão se considerando super amigos, o Palha oferece hospedagem em sua casa em Santa Teresa para o Rubião. Mas o Rubião recusa, prefere ir para uma posada. No dia seguinte, o Palha procura novamente
convida Rubião para ficar na casa dele, ele recusa, mas convida Rubião para jantar, e é assim que vão estreitando os laços entre Rubião, Sofia e Palha. Vocês acreditam que houve uma denúncia contra o testamento do Quincas Borba, dizendo que ele estava louco? Mas de nada adianta, tudo dá certo para o Rubião. Rubião herda tudo e vai se mudar para uma das casas de Quincas Borba, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, uma senhora casa. O Palha até dá um jantar para comemorar esse acontecimento ali na sua casa. O fato, gente, é que o Rubião está cada vez mais encantado pela Sofia. Meu Deus, ela é a mais maravilhosa, ela é a mais linda. Como ela gosta de ser bajulada, ela meio que dá mole para os homens. E ela também faz isso com o Rubião, só que, claro, só para ser bajulada, não com a intenção de trair o marido de jeito nenhum. É a Sofia quem vai ajudar o Rubião a decorar toda a sua casa em Botafogo. Tudo ao gosto dela. E ele faz tudo cuidadosamente para poder passar o máximo de tempo possível ao lado dela. É claro que o cachorro vai para o rio junto com o Rubião. Como eu disse, ele não se separa mais do cachorro depois que tem aquela cláusula lá no testamento, né? Melhor não arriscar a perder toda aquela fortuna. Como era domingo, o Rubião recebe no almoço a visita de 2 amigos. Carlos Maria, de 24 anos, que gastava todo o dinheiro da mãe, e Freitas, de 44, 46 anos, que não tinha nada para gastar. Apesar de ser ligado aos dois, o Rubião gostava mais do Freitas, porque o Freitas era todo bajulador. Sabe aquelas pessoas que só elogiam o que o outro tem para tirar benefício? Esse era o Freitas. Tudo do Rubião era do melhor. Já o Carlos Maria é aquele tipo que olha a pessoa por cima. Mesmo assim, era querido por Rubião, apesar de parecer que estava fazendo um favor de estar ali. Logo após o almoço, o Rubião recebe uma cestinha de morangos com um bilhete. Era um bilhete da Sofia, dizendo que mandou aquelas frutinhas para o almoço e que o Cristiano está intimando para jantar com eles. Sem saber de quem se trata, o Carlos Maria e o Freitas insinuam que é alguma amante, assim, digamos, do Rubião. E ele logo se defende, dizendo que se trata de uma mulher casada. Na verdade, pior que isso, da mulher de um amigo. Quando os dois vão embora, o Rubião fica sozinho, relê o bilhete, beija o nome Sofia, observa que a Sofia só assinou o primeiro nome, sem o sobrenome do marido, e fica lá toda apaixonado. À noite, quando chega à casa da Sofia e do Palha, a Sofia repreende o Rubião por ter chegado tão tarde e vai apresentar ali para ele 4 mulheres que estavam ansiosas por conhecer o famoso capitalista Rubião. 3 delas eram casadas e uma era solteira, que era a Dona Tonica, filha do Major Siqueira. A Dona Tonica tinha 39 anos, ou seja, estava encalhada para a época. E o Major Siqueira, pai dela, também estava ali naquela noite. Para o Rubião, apesar de ter conhecido essas 4 mulheres, a mais bonita de todas continuava sendo a Sofia. A Sofia era filha de um funcionário público e se casou com o Palha quando tinha apenas 20 anos. A Dona Tonica, que era solteirona, claro que vê no Rubião a possibilidade de se casar. Rubião pode ser um futuro marido ali para ela. Então ela fica de olho no Rubião a noite inteira, até que ela percebe a troca de olhares entre Rubião e Sofia e fica inconformada. Lembrando, hein, gente, a Sofia não tá afim do Rubião. Ela dá aquela bolinha ali para ser desejada, para se sentir assim bem, com um monte de homens aos seus pés. A Sofia e o Rubião decidem ir ver a lua. Convidam Dona Tonica também, na verdade, quem chama o Rubião para ver a lua é a Sofia. A Dona Tonica dá uma desculpa e recusa. Gente, não é que quando estão vendo a lua, Rubião cria coragem, deixa a timidez de lado, segura na mão da Sofia, começa a comparar os olhos dela com as estrelas, ou seja, ele estava se declarando para ela.
A Sofia fica inconformada e, para piorar a situação, chega o Major Siqueira, que pega os dois naquela cena romântica e insinua que a Lu estava para namorados. Mas a Sofia é tão esperta, mas tão esperta, que disfarça super bem e inventa que estavam falando sobre um tal de Padre Mendes. Se não fosse assim a falta de jogo de cintura do Rubião, ele teria acreditado naquilo. A Sofia aproveita então a chegada do Major Siqueira, deixa os dois homens conversando e entra. Logo depois a Dona Tonica aparece, dizendo que estava com dor de cabeça, chamando seu pai para voltarem para casa. Em casa, a Dona Tonica fica imaginando como deveria agir, se deveria contar tudo para o Pália. Ela estava inconformada com aquela situação. Depois chora. Enquanto ela chora, Rubião ri, vai embora todo feliz com a noite espetacular que teve. Rubião se lembra também de Pália. Pália tinha algumas dívidas com Rubião tinha emprestado dinheiro para ele. E se lembra também de que Sofia sempre encorajou esse comportamento dele. Para voltar para casa, Rubião pega um carro de aluguel e se culpa por não ter pensado em nenhum dos dois Quincas por toda aquela noite. Ao chegar em sua casa de Botafogo, é recebido pelo cachorro com alegria e pensa, será que o verdadeiro Quincas está ali no cachorro? Gente, esse pensamento acompanha Rubião em vários momentos do livro. Se o filósofo Quincas estava ali no cachorro. Depois da festa, a Sofia decide contar para o marido a audácia de Rubião. Pália, a princípio, fica inconformado, diz que a mulher é que deve ter incentivado tudo aquilo. A Sofia, Clara, como assim? Você que me pediu para ser toda cheia de cuidados com eles, digamos assim. Inclusive, aquele bilhete que ela tinha mandado para o Rubião com os morangos, era o Pália que tinha escrito, ela só tinha copiado. Para a Sofia, eles tinham que cortar relações com o Rubião imediatamente. Mas a gente não pode esquecer que o Pália devia dinheiro para o Rubião. Então eles decidem o seguinte, Sofia deveria ser mais fria com o Rubião, enquanto o Pália ia fingir que não sabia de nada. O fato é que depois daquela noite, Rubião dá uma sumida. 15 dias depois, o Pália vai visitá-lo para saber por que ele não tinha mais ido à casa. Mas o Rubião estava com uma visita, com o Dr. João de Souza Camacho, o Dr. Camacho. Os três ficam conversando e Rubião comenta que está pensando em ir a Barbacena. Tanto o Dr. Camacho quanto o Pália são contra a saída de Rubião. Eles não querem o Rubião fora do Rio. Claro, ambos vão tirar proveito do Rubião ali no Rio, né, gente? Como tem acontecido sempre. Esse Dr. Camacho era um homem político formado em direito que almejava grandes cargos, mas nunca conseguia nada. O Rubião, ao se tornar amigo do Dr. Camacho, imaginava que quem sabe poderia se tornar deputado ou ganhar algum cargo político importante. A Rubião fica ali viajando na maionese. Antes de ir embora, o Pália comenta com o Rubião que seria estranho ele ir a Minas sem que eles quitassem as dívidas. E o Rubião diz que paga-se quando der, quando puder. Ou seja, gente, vocês estão vendo o que o Rubião está fazendo com o dinheiro dele. Nesse meio tempo, o Camacho se torna redator de um jornal, o Atalaia. O Rubião gosta tanto desse jornal que decide assiná-lo. O Dr. Camacho, na verdade, pede para que o Rubião colabore com o capital. De assinantes eles não precisam, eles já têm um número bom. Rubião então colabora com 5 contos. Olha como ele vai ajudando todo mundo. Nossa, super assim, mão aberta, aberta demais. Na volta do escritório do Dr. Camacho, Rubião encontra a Sofia com duas mulheres, uma mais velha e outra mais nova. A mais velha é Dona Maria Augusta, tia dela, que tinha uma fazendola e muitas dívidas. A mais nova, de 19 anos, é Maria Benedita, que tinha idade para casar, mas não tinha dotes, então não sabia falar francês, não sabia tocar piano, e na verdade nem se interessava por isso, achava tudo isso bobeira.
Animado com esse encontro, Rubião decide voltar a visitar, a frequentar, na verdade, a casa de Sofia e Palha, e volta para lá. Só que como Palha não estava, Sofia não insiste para ele ficar. No que ele estava saindo, aparece o Carlos Maria, que enche Sofia de elogios, e Rubião não gosta nada disso não. Na manhã seguinte, Rubião vê no jornal que Camacho publicou algo pessoal do Rubião, o fato dele ter salvo a vida de um menino na rua, de um menino Deolindo. E Rubião, na verdade, a princípio não gosta disso não, e meio que vai tirar satisfação com o Camacho, que exalta o seu feito, e aí Rubião fica todo se achando. Um dia, o Carlos Maria pede para Maria Benedita tocar alguma coisa no piano. Gente, só que ela não sabia nada. A Sofia disse que ela era tímida, então que ela não deveria tocar. Depois disso, ela decide aprender sim. O difícil foi convencer a mãe dela, Maria Augusta, que achava tudo isso desnecessário. Palha teve até que intervir nessa situação. Então, a partir daí, Dona Maria Augusta volta para a fazenda, enquanto Maria Benedita vai passar um tempo com Sofia e Palha, principalmente com Sofia, para aprender ali os dotes. Dotes necessários para se arrumar um bom marido. O bom é que a Maria Benedita é muito inteligente, muito esperta e vai aprendendo muito logo. Começa a ser muito elogiada nos bailes. Quem parece não gostar muito disso é a Sofia, que vê ali na prima uma rival, digamos assim, aos elogios que recebia. Já fazia 8 meses que Maria Benedita estava vivendo ali com Sofia e Palha, quando Rubião se torna sócio do amigo, se torna sócio do Palha, numa casa de importação chamada Palha e Companhia. A princípio, Rubião ficou um pouquinho com o pé atrás com o negócio, mas como o amigo já tinha pago uma parte da dívida e Sofia insistiu, Rubião acabou cedendo. Agora, gente, Palha e Sofia não moravam mais em Santa Teresa não, mas na praia do Flamengo. Num baile, vemos o Carlos Maria super bajulando e dançando com a Sofia, enquanto Rubião e Maria Benedita só observavam. Está claro, Rubião interessado na Sofia, Maria Benedita interessada no Carlos Maria. Notem que Rubião não tinha ciúmes do Palha. Tudo bem, o Palha era o marido, mas uma outra pessoa aparecendo e dando em cima da Sofia, aí não dá pra aceitar, não é mesmo? Em casa, gente, dessa vez a Sofia não conta nada pro Palha, tudo que o Carlos Maria tinha dito pra ela. Palavras muito bonitas. Carlos Maria era muito galante. Bom, ao que tudo indica, ela também está meio interessada nesse Carlos Maria. Na manhã seguinte, Sofia vai conversar com Maria Benedita. Tudo porque a prima tinha acordado meio que indisposta, querendo voltar para a fazenda. Sofia então diz a ela para não fazer isso. Estão procurando um marido para Maria Benedita, um marido que gostava de dançar. A pobrezinha da Maria Benedita pensa que estavam arrumando Carlos Maria para ela, por isso que a Sofia ficou dançando com ele tanto tempo. Na verdade, Palha queria arrumar Rubião para Maria Benedita. Inclusive, tinha pedido para Sofia conversar com ele, mas ela não conversou. Ou seja, gente, ela quer o Rubião no pé dela também. Ela quer ser admirada. Rubião acaba recebendo a visita do Major Siqueira, que lhe diz que o que falta na vida dele é uma mulher. Rubião precisa se casar. O Rubião fica com isso na cabeça, imaginando o casamento suntuoso. E só que, sempre no lugar da noiva aparecia a cara de Sofia. Ele só imaginava se casar com Sofia. Vejam só, ele chega a pensar inclusive numa possível morte de Palha, mas depois se repreende por pensar isso do amigo. A mãe de Maria Benedita morre. Pedem então para o Rubião ir até a casa para animar um pouco a moça. O Palha chega a comentar com o Rubião as qualidades de Maria Benedita e que ele seria um bom marido para ela, como Sofia já tinha mencionado. Bom,
Rubião diz que talvez Sofia pode ter conversado com ele. Ele não se lembra, mas que no momento não pretende se casar. A verdade é que Rubião lembrava muito bem que Sofia não tinha conversado com ele sobre isso não, e se incomoda pelo fato da moça querer que ele se case com outra. Quando vai dar uma volta de Tilbury, o cocheiro comenta sobre possíveis amantes. E uma das histórias que o cocheiro comenta, Rubião põe na cabeça que seria Sofia traindo o marido com Carlos Maria. Gente, ele vai ficar neurótico com essa história. Para piorar, quando ele vai à casa do Palha, ele ouve uma conversa das costureiras. E aí ele tem certeza, Sofia está se relacionando com o Carlos Maria mesmo. E vai começar aí a doideira dele de acreditar nessa história. E ele sai de lá tão transtornado que no dia seguinte a Sofia lhe manda um bilhete perguntando se ele estava melhor. O Rubião responde para o moleque que tinha levado o bilhete, só que logo depois ele vê que o moleque derrubou um outro bilhete de Sofia, um bilhete para Carlos Maria. Ai, gente, ele vai ficar tão neurótico, mas não tem coragem de abrir para ver o conteúdo. Lembram-se do Dr. Freitas que ia almoçar na casa do Rubião? Pois é, morreu. Rubião banca todo o enterro e se despede com tristeza do amigo. Na missa de 7º dia da Dona Maria Augusta, Rubião vê Carlos Maria e se lembra da carta. 3 dias depois, Rubião decide ir à praia do Flamengo e encontra Sofia sozinha em casa. Diz que ela é má, que ela não se decide. Diz que ela o encoraja, mas também não o aceita. Depois menciona a carta. Sofia pede para ele ficar quieto, quer que ele abra a carta. Porém, ele se recusa a abrir a carta e vai embora, todo indignado. Na verdade, pessoal, essa carta não era nada demais. Era sobre a comissão de Alagoas. Sofia estava organizando uma campanha beneficente para arrecadar fundos, já que havia uma epidemia lá. Só isso. Depois disso, gente, Rubião fica meses sem ir à praia do Flamengo. Só ia ao armazém do Palha para pedir dinheiro para ele. Palha sempre cobrava o amigo das idas à sua casa. Rubião dizia que ia, mas não ia nada, ou dava uma desculpa. O Palha está cuidando de todo o dinheiro de Rubião, das propriedades, dos títulos. E às vezes até chama a atenção do amigo, olha, está gastando demais. Mas Rubião não liga e continua gastando. Inclusive, Rubião pede para que o Palha arrume 10 contos para ele, porque tem uns negócios para resolver. Gente, uma parte desse dinheiro era para pagar dívida atrasada do jornal do Camacho, porque senão o jornal ia correr o risco de fechar. Ou seja, ele está ajudando os outros, pessoas que não vão devolver esse dinheiro para ele. Ah, e aquele negócio de Rubião ser candidato, foi pro buraco, mas Rubião continua acreditando no Camacho. O nosso protagonista continuava firme em não ir até a praia do Flamengo, até que um dia ele vê Sofia na rua com uma mulher e a Sofia o cumprimenta como se nada tivesse acontecido. Rubião fica inconformado com a cara de pau dela, como assim cumprimentá-la normalmente? Em seguida, ele encontra o Palha, que ele lembra que era o aniversário dela. Faltavam 2 dias para o aniversário dela, que ele deveria ir até a casa dos dois. Rubião pede mais dinheiro, compra um colar caríssimo para dar de presente para Sofia. Claro que ela vai adorar o presente. Aí ela o recebe super bem e faz questão de explicar aquele mal entendido da carta para o Carlos Maria. Inclusive, esclarece que o Carlos Maria está sempre ali porque ele está noivo de Maria Benedita. Mas como é que foi que Carlos Maria e Maria Benedita ficaram noivos? Tudo aconteceu, gente, por causa da comissão de Alagoas. Isso mesmo. Essa comissão trouxe novas relações à família Palha, como a dona Fernanda, que era mulher de um deputado. Essa dona Fernanda era tia do Carlos Maria e a princípio queria casá-lo com uma tal de Sonora, de Pelotas, mas eles não se interessam pela moça. Quando a dona Fernanda fica sabendo que a Maria Benedita gostava de Carlos Maria,
faz de tudo para aproximar os dois. A dona Fernanda adorava a dona Fernanda adorava Maria Benedita. Para aproximá-los, ela fala da Maria Benedita para o Carlos Maria e ele nunca tinha notado que ela gostava dele. Ponto, gente. Foi o suficiente para que eles se aproximassem e agora eles vão se casar. Exatamente depois de 3 semanas do aniversário, ocorreu o casamento. E logo após 3 meses do casamento, Carlos Maria e Maria Benedita vão à Europa. O Palio acaba procurando o Rubião porque quer liquidar, quer acabar com a sociedade dos dois. Diz que recebeu uma proposta para ser diretor de uma casa bancária. O Rubião pergunta se é algo pessoal, ele faz questão de dizer que não. O fato, gente, é que esse negócio de diretor de casa bancária é tudo mentira. O que o Palio queria era realmente acabar com a sociedade com o Rubião, porque os negócios estavam dando tão certo que ele não queria ter que dividir os lucros com o Rubião. E quanto à dívida, aquele dinheiro que o Palio devia para o Rubião, vocês se lembram? Gente, toda vez que o Palio tentava pagar, o Rubião recusava receber. Ou seja, vocês estão vendo, né? O Rubião está ficando cada vez com menos dinheiro. Quando o Major Siqueira encontra o Rubião, comenta com ele que está muito chateado, tanto com a Sofia quanto com o Palio, que eles não chamam mais o Major para nada, não chamaram para o aniversário da Sofia, nem para o casamento de Maria Benedita. Gente, a verdade é que o Palio e a Sofia agora estão endinheirados, estão com uma vida diferente, eles não querem mais aqueles amigos pobres. Por isso é que eles se afastaram do Major Siqueira e da filha dele, a dona Tonica. Os contatos de Rubião também foram aumentando muito. Várias pessoas vão almoçar e jantar na casa dele todos os dias. Seus amigos. Gente, na verdade, são pessoas que vão lá para comer de graça, beber de graça, fumar os charutos dele de graça. Ele é tão bobo que pede para servir essas pessoas, mesmo quando ele está ausente. Gastos, gastos e mais gastos. Gastos imensos. Tudo tem um fim. A Sofia continuava achando o Rubião um importuno, um repugnante. Mas mesmo assim continuava mantendo relações com ele pelo dinheiro que ele tinha. Uma vez ela, o marido e o Rubião vão andar a cavalo e Sofia acaba caindo. Aqui fica clara a importância que ela dá às aparências, porque ela fica mais preocupada se ela caiu de modo elegante do que com o fato de que ela possa ter se machucado. A cabeça do Rubião vai ficando cada vez pior. Ele chama um barbeiro francês e pede para fazer a barba no estilo de Napoleão. Ele tira toda aquela barba. Ele está se achando o próprio Napoleão. Quando ele faz uma visita a Sofia, ela estranha a mudança, acha que é por causa dela e diz que estava de saída. Quando o carro chega, ele entra junto ali no carro, mesmo ela falando para ele descer. Gente, ele começa a agir como se eles fossem amantes, como se ela tivesse chamado de Napoleão, sendo que ela tinha chamado Rubião de Rubião, ou seja, a cabeça dele está ficando doida, assim como tinha ficado o Quincas Borba. Espalha-se a notícia dessas manias de Rubião, dessas histórias que ele está inventando, de que ele se acha Napoleão e vai dar títulos de nobreza para todo mundo. Depois de alguns meses, quando veio a Guerra Franco-Prussiana, seus delírios ficam ainda piores. A dona Fernanda acaba perguntando para o Palio e para a Sofia por que eles não ajudam o Rubião. Mas o Palio diz que aquilo não era coisa muito grave, que o Rubião tinha chegado no Rio com muito dinheiro, mas era muito gastador e tudo tem um fim. A dona Fernanda aproveita para mostrar para a Sofia a carta que a Maria Benedita enviou. E a Maria Benedita estava super feliz na carta, conta inclusive que estava grávida. A Sofia não fica muito feliz não, gente. Afinal de contas, o Carlos Maria tinha rejeitado. Isso para a Sofia não era nada bom. A dona Fernanda insiste tanto para o Palio ajudar o Rubião que ele acaba fazendo o seguinte: aluga uma casinha para o Rubião. Essa casinha fica na Rua do Príncipe,
Vai Rubião, o cachorro Quincas, é claro, e um criado, e os antigos amigos não vão. Não vai ter mais aquele monte de gente almoçando e jantando na casa do Rubião, apesar de ele ter chamado os amigos. A dona Fernanda pede ainda para que um amigo da família, um deputado chamado Dr. Falcão, examine o Rubião. E ele acha que sim, se o Rubião for tratado, ele pode ficar bom, mas era preciso ouvir a opinião de um especialista. Inclusive, gente, esse médico acha que a Sofia tem parte nessa moléstia do Rubião. Acha que os dois se amaram, que os dois foram amantes. Bom, a gente não sabe quem que é mais louco aí, se o Dr. Falcão ou se o Rubião. Depois, ele ainda fica achando que a dona Fernanda também estava interessada no Rubião, de tanto que ela queria ajudá-lo. Carlos, Maria e Maria Benedita voltam para o Brasil e são recebidos calorosamente, tanto por Dona Fernanda quanto por seu marido Teófilo. Um dia o Rubião vai visitar os recém-casados e fica cada vez mais claro o quanto ele está doido, gente. Depois o Rubião também vai visitar a Dona Fernanda e o Teófilo, mas eles não recebem o Rubião porque o Teófilo, gente, estava pé da vida porque não tinha conseguido o cargo de ministro. No dia seguinte, o Teófilo recebe uma carta do presidente do conselho, querendo falar com ele. Depois dessa conversa, ele conta para a esposa que ele foi chamado para ser presidente de primeira ordem e que teria que se mudar, e deixa a escolha para a dona Fernanda. Em poucos meses abririam as câmaras, então se ela quisesse, ela poderia continuar ali e depois eles ficariam juntos novamente. A dona Fernanda prefere continuar ali no Rio para não afetar os estudos do filho. O Rubião não ficou sabendo do cargo do Teófilo, nem foi mais à casa de Dona Fernanda. Agora, às vezes, ele até conversa com as paredes. Os antigos amigos, como Camacho, não dão mais moral para o que ele fala. Inclusive, nem mostram muita paciência. Uma vez ele encontra o Major Siqueira na rua, e aí nós ficamos sabendo de grandes novidades. Lembrando da Dona Tonica, gente, aquela que era encalhada de 39 anos? Pois é, ela está noiva. O noivo é um tal de Rodrigues, um viúvo com 2 filhos. Mas o que importa para ela é que finalmente ela vai conseguir se casar. Inclusive, eles estão morando em uma outra casa, ela e o pai. Quando anda pelas ruas falando sozinho, Rubião é zombado pelas crianças, inclusive por aquele menino de quem ele tinha salva-vida, o Deolindo. Uns zombavam, outros tinham pena. Bom, mas ele não tinha consciência de suas próprias alucinações. Ele acaba sendo recolhido a uma casa de saúde, recomendado por Pali pelo Dr. Falcão, fica num quartinho e numa sala e pede para que o cachorro fique com ele. É a dona Fernanda que vai conversar com o diretor daquele lugar para que o cachorro possa ir. Ela e Sofia vão à casa onde o Rubião estava morando, que estava toda empoeirada, toda suja, apesar de ter um criado, e encontram um cachorro lá, todo triste. Ele estava trancado num quarto para não fugir. A dona Fernanda pede para o criado Raimundo levar o cachorro até a casa de saúde, que a partir daquele momento o cachorro ficaria com o Rubião lá. Nasce a filhinha do Carlos Maria e da Maria Benedita, o que distrai um pouquinho, mas só um pouquinho, a atenção da dona Fernanda de Rubião. Depois ela volta a se preocupar com ele. O diretor da casa de saúde diz a ela que em 6 ou 8 meses o Rubião estaria bom. O tempo vai passando e, gente, o marido da dona Tonica, na verdade o noivo de dona Tonica, morre 3 dias antes do casamento. Olha que coitadinha, que azar, não consegue realizar o seu sonho de se casar. O Palha liquida os bens do Rubião, que dá um pouco mais de 3 contos, e Sofia inaugura os seus lindos e majestosos salões de Botafogo. Palha e Sofia são super da sociedade. A dona Fernanda acaba recebendo uma carta do diretor da casa de saúde dizendo que o Rubião estava desaparecido há 3 dias. O que havia acontecido? Ele e o cachorro Quincas fugiram, foram embora para Barbacena. Mas por que Rubião fugiu? Primeiro, ele tinha escrito uma carta para o Palha ir conversar com ele.
Falou para o Palha que teve uma crise, mas já estava bem, que queria sair dali. O Palha vê que realmente o Rubião estava consciente. Conversa com o diretor, que se recusa a liberar o Rubião, acha que é preciso ficar ali pelo menos mais uns 2 meses. Diante disso tudo, o Rubião foge, vai com o cachorro Quincas para Barbacena. Em Barbacena ele se molha numa tempestade, fica lá na frente da igreja gritando: "Ao vencedor as batatas! Ao vencedor as batatas!" Ali ele é encontrado pela comadre Angélica, que vai socorrê-lo. Claro que ela percebe também que ele está doido. Poucos dias depois disso, Rubião falece. O cachorro Quincas também adoece e morre 3 dias depois. Inclusive, o último capítulo é inteiro para falar sobre a morte do cachorro Quincas. O narrador pergunta se o título Quincas Borba se refere ao filósofo, ao cão ou ao cão. Ele não esclarece e termina o livro. Gente, o que nós percebemos nisso tudo? A teoria do humanitismo, humanitas ou borbismo, cai direitinho aqui no Rubião. O Rubião é um vencido e merece ódio ou compaixão. Já os vencedores que vão receber as batatas são a Sofia e o Palha, que souberam aproveitar muito bem a amizade com o Rubião. Esse, então, é mais um livro realista do Machado e fica claro o tom pessimista que nós temos aqui. E aí, gostaram dessa história? Conhecem outras histórias do Machado? Me contem aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima, pessoal. Tchau!